Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte do nosso Deus. Que bom e que bênção estarmos mais uma vez juntos para adorarmos ao Senhor, para transmitir a todos quantos estão nos assistindo a nossa alegria na presença do nosso Deus, cultuando a Ele, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Dou boas-vindas a você que nos assiste neste canal do YouTube. Somos a comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes, e todos os domingos estamos louvando e adorando a Deus aqui neste canal, mas logo, em breve, estaremos juntos presencialmente no nosso novo templo para um novo tempo. Mas nós continuaremos firmes neste canal do YouTube, transmitindo a palavra do Senhor a tantos quantos desejam estar conosco. Que Deus abençoe sua vida, que hoje seja um dia maravilhoso, que você ouça a voz de Deus, que você sinta o toque do Senhor no seu coração. Vamos então começar este culto glorificando ao Senhor, adorando a Ele. Que você possa participar de todos os atos do culto, seja na parte com as crianças, os louvores, cantem juntos estes louvores conosco. Apreciem a gloriosa presença de Deus, desfrutem da gloriosa mão do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar e iniciar este culto para a glória do seu nome. Pai bendito, obrigado, porque o Senhor nos dá, ó Deus, graça, misericórdia, força, amor no coração, para fazermos, ó Deus, deste momento, ó Deus, o nosso culto com as nossas famílias, com a nossa igreja. Te louvamos, ó Deus, porque nós somos este povo separado por Ti para adorá-lo, Senhor, e adorá-lo em espírito e em verdade. Recebe a nossa adoração, que este culto seja uma bênção para todos quantos estão aqui nos assistindo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, e já vamos passar para uma música, um louvor, e já voltamos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graças a Deus. Vamos celebrar você aí na sua casa. Quero te convidar, eu da sua família. Chame todo mundo, vamos celebrar. Nós vamos declarar hoje à noite, estamos de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos celebrar. Vamos cantar então. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Declara aí. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Declare com fé aí. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja.
chão não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare com fé: a perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare com fé: não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. Diga com fé: o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Hoje à noite estamos de pé. Aí na sua casa vamos com as palmas, celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então diga: a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga: o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare com autoridade: a perseguição não parou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga com autoridade: o inferno não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Essa noite celebramos com alegria o teu poder, a tua glória, Senhor. Te amamos, te amamos, te amamos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bondoso Deus seja com cada um de vocês. Bom, eu não estou em Campinas e eu estou fora da cidade e estou aproveitando no local onde eu estou para gravar esse pequeno vídeo, dando um relatório rapidamente das obras de reforma do nosso novo local de culto. Quero comunicar a vocês que as obras que cabiam os proprietários realizarem, elas foram concluídas agora na sexta-feira, e que foi o tirar e o colocar piso novo em toda a nave do salão, assim como estabelecer um padrão novo, trifásico, e toda a parte elétrica revisada. Eles terminaram o assentamento do piso, que ficou maravilhoso, e tudo aquilo que cabiam os proprietários realizarem agora nessa sexta-feira. Vamos que na segunda-feira agora entra a igreja e a responsabilidade da igreja para deixar o local apropriado para a nossa igreja, para os trabalhos que realizamos, que será a pintura interna e externa, uma cor que nós
gostaríamos de deixar o prédio, e assim também o drywall para dividir a área do templo da área social. São apenas essas duas coisas que vamos realizar. Claro, isso nos custa mão de obra, tinta, e também o drywall é uma obra que precisamos fazer para limitar alguns espaços, adequando a igreja para os nossos trabalhos. Então agora é a hora da gente entrar, e agora a responsabilidade é nossa, e também as responsabilidades de pagamento dessas obras. Então eu conto com você, eu conto com a sua contribuição, eu conto com a sua ajuda. E por favor, nos responda, por favor, faça alguma coisa. Não se importe se você acha que o valor que você pode contribuir é pequeno. Isso não nos importa, o que nos importa é o coração. A Bíblia diz que cada um deve contribuir segundo as suas possibilidades. Veja que quando aquela viúva faz aquela pequena contribuição de apenas 2 moedas, Deus a exalta, em detrimento aos demais que estavam dando uma fortuna, porque Deus não está preocupado com as cifras. Deus está preocupado com o coração, com o desejo que as pessoas têm de realizar a obra, de abençoar a obra. Portanto, faça isso, contribua, e ao fazer você, por favor, nos comunique para que a gente tenha consciência das entradas aí do fundo que nós estamos recolhendo, os fundos para reformas, e depois, obviamente, daremos a cada um de vocês os relatórios dessas entradas e dos custos que gastamos, para que você possa ter entendimento da realidade financeira da nossa comunidade. Esperamos por você. Você sabe que nós vivemos por fé, não cobramos nenhum serviço religioso que nós fazemos, casamento, noivado, batizado, sepultamento, qualquer visita aos hospitais, absolutamente nada, porque a Bíblia diz: de graça recebeis, de graça dai. Nós estamos, como comunidade, família Ramo Novo, Igreja Sem Paredes, estabelecendo um local para que possamos estar fazendo os nossos trabalhos semanais, e também com a Igreja Sem Paredes, gravando os vídeos para as crianças, para os adultos, para os homens, para espalharmos a mensagem de Deus antes que Ele venha. E eu preciso de você agora. Por favor, faça a sua contribuição, comunique conosco, e nós vamos estar em breve ali realizando o nosso culto. Espero que já bem antes do Natal, a gente já esteja ali para celebrar ao nosso Deus, adorá-lo e louvá-lo por aquele novo local. Amém? Espero por você, conto com você, porque a hora é agora. Se você deseja fazer alguma coisa, a hora é agora. E eu espero por você. Eu sei que eu posso contar com você. Amamos você. Deus te abençoe, fique em paz e até logo mais. Quem é? Sou eu! Eu quem, meu Deus? Eu? Ora, bolas! Fale mais um pouco para eu tentar reconhecer sua voz. Abre logo esta porta, macaco! Sou eu, Antugueta! Antuga o quê? Nunca ouvi falar! Ô, Tonico, é porque você só a conhece pelo apelido. Abra a porta e você vai descobrir quem é. Isto mesmo! A tartaruga mais fashion do pedaço! Recebi este nome em homenagem à minha Com um nome desses, a gente agora só se chama assim, né, pessoal? Foi mal, hein? Não ter reconhecido a sua voz. Ah, isso acontece. Muitas vezes não reconhecemos a voz das pessoas. Mas e a voz de Deus? Vocês reconhecem? A voz de Deus? Eu nem sabia que Deus tinha voz. Claro que tem. Ele é uma pessoa. Deve ser uma voz muito bonita. Uau! Ouvir Deus deve ser demais, né, pessoal? Deve ser uma voz bem poderosa. Deve ser o máximo. É mesmo.
Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte do nosso Deus, sempre nos alegrando no Senhor, na força do seu poder e nas benditas e maravilhosas virtudes do Senhor, que são sempre derramadas sobre nós. Que bênção estarmos juntos em mais um culto da nossa querida comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Louvamos a Deus, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela nossa vida, pelos nossos irmãos em Cristo. E como somos felizes por podermos servir a um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão cheio de graça, bondade e de misericórdia. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, neste dia de hoje, uma palavra que veio ao meu coração e eu gostaria então que você abrisse nesse momento, se você desejar, abrisse no Salmo 29. Eu vou ler o texto todo do Salmo, se você assim desejar, aí onde você está, na sua casa, ou seja, onde estiver, você pode fazê-lo ou não, somente prestando atenção. Diz assim o Salmo 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Senhor da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Salmo esse tão maravilhoso, tão cheio de unção da parte do Senhor sobre a vida de Davi, que o escreveu. Este salmo é um salmo de grande adoração. Ele, na verdade, ele é como se fosse uma convocação, uma conclamação do salmista Davi aos homens para que se reúnam e prestem ao Senhor a devida adoração, ao único Deus, ao Deus de Israel. Este salmo, meus irmãos, ele celebra a glória do Senhor. Glória esta que nós sentimos e vemos e podemos perceber em toda a terra, pela natureza afora, onde quer que você esteja, a diversidade natural que nós vemos no globo terrestre, em cada lugar, cada animal, cada planta, cada árvore, cada situação. E você pode perceber a glória do Senhor sendo manifesta. Então este salmo celebra sim a glória do nosso Deus. Aquilo que nós podemos ver e aquilo que nós não podemos ver. Aquilo que está fora do nosso alcance. E eu fico imaginando como é o universo todo. Como é este grande universo onde o nosso planeta tão pequeno está inserido, como ele demonstra a glória do nosso Deus. Para o autor deste hino, o salmista Davi, não era suficiente que os adoradores e o coro do templo fossem convocados a exaltar. Não somente estes que adoram o Senhor no templo, mas também ele conclama, convoca aqueles que estão nos lugares celestiais a que venham e prestem a sua adoração àquele que é o Senhor de toda a terra, de toda a natureza, de todo o universo. Para o autor deste hino maravilhoso,
não era suficiente que apenas os adoradores do templo o fizessem. Antes ele convoca, ele conclama a todos os seres celestiais a liderar os louvores que são prestados à majestade e o poder do Senhor. Irmãos, eu fico imaginando aqui como que toda a natureza e todos os corpos celestes e toda a criação de Deus se levanta então para adorá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Diante daquilo que podemos ver, as maravilhas naturais da nossa terra, do nosso planeta Terra, em todos os momentos, em tudo aquilo que já pudemos, às vezes presenciando pela televisão ou não, ou aqui mesmo perto de nós, mas vendo através de reportagem, isso, aquilo, e vendo também na história o que foi que aconteceu de coisas naturais, mesmo que temidas aos homens, mesmo que causando espanto aos homens, elas são adicionadas ao espírito de louvor. Ele é o poder que nos faz, irmãos, sermos o que somos e nos conduz pelo caminho. Ele faz com poder, sermos aquilo que nós entendemos hoje que é o ser humano. Um ser tão complexo na sua composição, na sua vida, na sua criação, na sua existência, né? Como funciona esse maravilhoso corpo humano, um universo de coisas tão complexas, funcionando de forma tão harmoniosa e perfeita. Assim como o universo criado por Deus, também com seus planetas e a vida que há, tanto no universo como na Terra, como coisas tão tremendas e maravilhosas, funcionam tão harmonicamente. E elas revelam, então, o poder de Deus, a graça de Deus, esta majestade do Senhor. E nós podemos, então, perceber isso. Irmãos, o Deus da natureza, o Deus do universo, o Deus dessa terra, também é o Deus da história, é o Deus de todos os homens. É o Deus que veio e se fez homem para transformar a nossa vida, para nos dar salvação em Cristo Jesus. Um ser que para muitos são insignificantes. Para o Senhor, nós somos a criação máxima do Senhor. Pense então nisso. O Salmo começa então, meus irmãos, o Salmo começa dizendo a nós: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Vou ler de novo essa expressão. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Rendam a Ele glórias por aquilo que Ele é. Afinal de contas, Deus, quando se revela em muitas passagens bíblicas, Ele diz sobre si mesmo: eu sou, eu sou. Esta é a grande expressão da pessoa do Senhor Deus. Ele é também o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, então, o salmista aqui está dizendo: ofereçam a Ele todo o louvor e glória, pois Ele é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Criador de todas as coisas, e que fez todas as coisas, e chamou todas as coisas à existência pela palavra do seu poder, pela sua voz. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando o Senhor fez todas as coisas, que Ele começou lá no princípio, quando Gênesis diz assim: e criou Deus o céu e a terra, e tudo Ele foi dizendo e dando ordens a que se fizesse, faça-se isso e ouve isso, faça-se aquilo e ouve aquilo. Mas quando chega na vez do ser humano, quando Ele vai criar o homem, Ele faz com as suas próprias mãos. Ele constrói aquele, podemos dizer aqui, aquele boneco de barro,
E ele agacha-se naquele chão e junta aquele barro todo e faz o homem. E a Bíblia diz que ele o faz à sua semelhança. Deus está dizendo no começo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E depois de pronto e feito aquele homem, ele sopra sobre ele, nas suas narinas, o fôlego de vida e concede ao homem, e concedeu a nós, tudo aquilo que é dele, próprio dele, para sermos como ele. E eu quero louvar ao Senhor, porque de forma tão assombrosa, como diz as Escrituras, como diz o Salmo, de forma tão assombrosa o Senhor me formou. Falávamos agora sobre a complexidade do corpo humano, do ser humano, como ele é, na sua estrutura corpórea, na sua psique, na sua vida, no seu espírito, que é aquilo que liga o homem a Deus. E nós entendemos, irmãos, que nós somos estes primeiros chamados para adorá-lo e adorá-lo no seu poder, na sua santidade, naquilo que Deus é. Ele é Yahvé, aquele a quem a glória pertence, o Criador e o sustentador, o originador de todas as coisas e o alvo de toda a criação. Pense bem, meu irmão, minha irmã, quando a natureza se levanta para começar a gritar no seu começo de dia, e isso eu pude perceber uma vez que estive em Foz do Iguaçu, com a minha família, e dormindo num hotel ali na cidade de Foz do Iguaçu. Nós não sabíamos que havíamos chegado de noite. Fomos dormir num hotel e quando é 6 horas da manhã, começa aquela gritaria, aquele vozerio enorme, gigantesco de muitas aves. Aí que nós fomos descobrir que a nossa janela, a janela do nosso quarto, fazia fundo com o Parque das Aves. O Parque das Aves ali em Foz do Iguaçu. E nós fomos acordados por aquela gritaria imensa de muitas aves que habitam naquele parque. E a coisa era estrondosa. E eu comecei a louvar a Deus, porque eu estava vendo, Senhor, esses seres tão maravilhosos, tão lindos. Essas aves de espécies diferentes, de espécies até que não havia no Brasil, levantam-se tão cedo, né? E não só porque estão com fome, mas que estão louvando e adorando o Senhor. E eu fiquei maravilhado aquela manhã, né? Apesar de eles terem tirado meu sono, terem me acordado na hora que eu não queria, mas foi maravilhoso ouvir aquele cântico ao Senhor de todas aquelas aves, gritando todas juntas, louvando e adorando ao Senhor. Ele é, sim, irmãos, o sustentador, o originador e o alvo de toda a criação. A Deus que deve ser adorado e a quem pertence toda a nossa devoção. Ao Senhor, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Ele sim, ao Deus Trino, pertence toda a nossa devoção. Salmo 96:1 diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Graças a Deus. O texto, então, meus irmãos, segue com o salmista exaltando, então, a voz do Senhor. E é sobre este tema que eu estou ministrando para você, nesse dia de hoje. A voz do Senhor. A voz do Senhor que é falada neste Salmo de número 29, por 7 vezes pelo salmista, ele repete a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. E neste texto, dizendo 7 vezes, isso nos traz a conotação de perfeição, porque o número 7 na Bíblia nos fala sobre a perfeição de Deus. E então, quando este Salmo fala assim, dessa maneira, sobre a voz do Senhor, nos traz ao coração que o Senhor é perfeito. E quando ele se faz ouvir, ele vai falar coisas perfeitas, coisas que não têm falha, que não tem sequer
um momento de mentira ou de engano. Deus, ele é perfeito e a sua palavra sobre nós, ela é digna, ela é fiel, ela é digna de toda a confiança. Mas hoje, então, irmãos, a nossa vida que está nas mãos de Deus, Deus continua então falando ao mundo e ele enviou a sua palavra para que nós ouvíssemos a sua voz. Ela é clara, ela é santa, ela é fiel. A voz do Senhor, ela é fiel. E ela diz, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós podemos então, irmãos, observar nesta palavra que Deus cumpre a sua palavra e fala e continua falando a todos nós. Veja bem, meus queridos, em primeiro lugar, a salvação está nele e ele enviou o seu Filho Jesus como o Verbo encarnado, ou seja, a palavra de Deus. Jesus Cristo como o Verbo de Deus, o Verbo vivo de Deus, a palavra de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele enviou sim a sua palavra, ele enviou sim a sua promessa, aquilo que ele havia prometido em todo o Antigo Testamento, no momento em que Jesus vem a esta terra. Ele nos proporciona então livramento do pecado, justificação pela graça de Jesus, purificação no sangue de Jesus e santificação no Senhor Jesus Cristo. E na eternidade, ele nos glorificará em Jesus Cristo. Veja só esse texto, meus irmãos, como que a palavra de Deus se cumpre exatamente como nós estamos vendo neste trecho. Veja então o que diz João capítulo 1, do versículo 11 ao 14. E diz assim, que ele veio para os que eram seus, mas estes não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E olha só que interessante. E o Verbo, a palavra, aquilo que Deus prometeu e disse ao seu povo durante tantos anos, que ele enviaria o Cordeiro, o Messias do Senhor, para libertar o seu povo. Diz nesse versículo, e o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, eu acho interessante nós frisarmos esta passagem, porque aquilo que Deus prometera e falara há tanto tempo, neste momento, ele cumpre a sua palavra, enviando o Verbo de Deus, Jesus Cristo, a palavra do Deus Pai, para que viesse e morresse em nosso lugar. E nos desse, então, poder para nos tornarmos, então, filhos de Deus. Não apenas mais criaturas de Deus. Não só filhos como pessoas que foram criadas por Deus, mas sim agora filhos de Deus, como parte da família de Deus. Assim como Deus levantou a Israel, agora nós somos este Israel de Deus. Meus irmãos, Deus também em Cristo, pela sua palavra. Agora eu queria falar sobre outra situação, em Deus, pela sua palavra e em Cristo Jesus. Ele nos protege de todas as intenções do maligno. Veja que interessante, porque esta voz de Deus que o salmista diz, que ele quebra todos os cedros do Líbano, ele troveja sobre as águas,
a voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade, e todas estas coisas que o Senhor despedaça com chamas de fogo e faz tremer o deserto. Veja, meus irmãos, que a voz de Deus, que esta voz que determina a nossa vida, que determina a nossa salvação em Cristo, esta mesma voz diz a todos: estes são meus filhos e vocês não tocam nele. Eles são protegidos do Senhor. Veja só, meus irmãos, o que está escrito em 1 João capítulo 5, 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Somos protegidos pela palavra de Deus. Quando nós recebemos Jesus, quando Ele entra em nossa vida, quando somos então chamados como habitação do Espírito Santo, nós então recebemos a palavra de ordem de Deus para sermos protegidos e guardados contra todas as astúcias do maligno. E a palavra aqui é bem clara: o maligno não lhe toca. Diz também no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E olha só que texto maravilhoso, o versículo 11 do capítulo 91 do Salmo, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Olha aqui a palavra de Deus, a sua voz entrando em ação novamente, e aqui o Senhor dizendo: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Meus irmãos, que coisa preciosa sabemos então que Deus nos guarda, nos protege também pela palavra do seu poder. Meus irmãos, outra coisa interessante que eu vejo na palavra do Senhor é que Ele não nos deixa a nossa própria sorte. Ele está sempre olhando por nós e da mesma maneira como Ele revela esta palavra de poder para nós, Ele também cuida de nós o tempo todo. Ele não nos deixa sozinhos nesse mundo, caminhando como se fossem órfãos nesse mundo. João capítulo 14, 18 e 19, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus estava prestes a ir para o Calvário, e ele diz assim: voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Amém, queridos? A palavra do Senhor também nos diz e nos conforta em Mateus 28, 20, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a palavra que Deus está nos dando hoje, que a voz de Deus que quebra todas as grandes potências deste mundo. Essa é a mesma voz que sussurra ao nosso ouvido e diz: eu tenho cuidado de você, eu amo você, eu tenho amor por você, eu entreguei o melhor que eu tinha, eu entreguei meu Filho Jesus Cristo para livrar você. Deus também nos receberá na sua glória. Quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda e todas as coisas se cumprirem, Ele mesmo nos receberá. Olha que interessante esta palavra do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus abre a sua boca e nos diz palavras tremendas, e diz: ora, logo que o sumo pastor se manifestar. Esse texto está em 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Imarcessível, meus irmãos, é aquela palavra que nos diz de algo que não tem fim, de algo que não se altera, que não se acaba e que nunca e jamais se corromperá. O texto de Mateus, capítulo 25, 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Veja mais uma vez a palavra do Senhor, Deus nos entregando e dizendo para nós, nos confortando com palavras tão benditas, tão maravilhosas. Diz assim:
Vinde, benditos de meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Meus irmãos, quando nós lemos uma palavra como essa, que está no Salmo 29, Davi estava assim profetizando coisas tão grandiosas e como o Senhor lutaria pelo seu povo, como o Senhor enviaria salvação para o seu povo, como o Senhor despedaçaria todo e qualquer poder para salvar seu povo, para fazer com que o seu povo vivesse em abundância de vida. Meus irmãos, quando leio um texto como esse, quando o Senhor diz que ele despedaça as maiores potências desse mundo, e ele usa aqui a expressão cedros do Líbano. A Bíblia diz, e ela conta que esta árvore, o cedro do Líbano, era contada como a árvore mais forte na face da terra. E a Bíblia diz que a voz do Senhor despedaça até a árvore mais forte com a palavra do seu poder. E hoje eu quero que você entenda que por mais que as nações se levantem contra Deus, por mais que as nações se levantem contra a igreja, se levantem contra os crentes, se levantem contra aquele que serve a Deus, a voz do Senhor, ela é poderosa para despedaçar todos os inimigos do Senhor e fazer com que a sua igreja triunfe em paz. Desfrute a sua vida aqui na terra e na glória em paz. Meus irmãos, o versículo 11 do Salmo 29, ele termina este salmo dizendo: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Quando Deus se levanta para abençoar, para agraciar o seu povo com esta alegria, ele a faz de maneira completa. Ele levanta-se e levanta a sua voz para dizer: filho meu, você é meu e ninguém te toma da minha mão. Que bênção poderosa, tremenda é essa que nós podemos viver na presença de Deus. Enfim, amados, a voz do Senhor de fato é poderosa. Ela é maravilhosa. Ela é fiel. Ela é digna de toda aceitação. A voz do Senhor, ela lança fora todo medo. Sabe, falando em medo, nós podemos hoje presenciar nesse mundo que nós vivemos, um mundo tão caótico que nós vivemos, tão cheio de males, tão cheio de coisas que parece que algo vai acontecer a qualquer momento, porque as nações dizem que as nações são poderosas financeiramente, economicamente, de maneira militar, eu não sei se essa é a expressão, mas militarmente, né? Devo estar errado. Mas, veja bem, as nações se armam de um poderio bélico tão poderoso, que causam espanto e causam essa dúvida, essa luta no coração de cada ser humano que habita nesta terra. Mas a palavra de Deus diz que a voz do Senhor, ela despedaça toda e qualquer situação nesse mundo. E que ninguém é páreo para o nosso Deus. E a Bíblia diz que para o Senhor, a força das nações, seja econômica, seja bélica, seja financeira, para o Senhor, a força das nações todas juntas é como um pingo, uma gota d'água no meio de um oceano. Para o Senhor não é nada. Mas para nós, meus irmãos, a força do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que o homem tem feito e se levantado contra Deus, uma hora cairá por terra. Como o pastor Paulo tem pregado e dito que a voz do povo não é a voz de Deus, nós queremos dizer que a palavra do Senhor, ela é a voz de Deus para nós. E ela nos diz que nós somos muito mais do que vencedores. E que nós podemos confiar na sua palavra. E que nós podemos confiar nas suas promessas. E que nós podemos andar sempre de coração e de alma
sempre alegres e felizes, sabendo que o nosso Deus nos ama e cuida de nós. Que bênção podemos compartilhar a palavra do Senhor. Que bênção podemos andar na luz da sua presença. Que bênção podemos ter ouvidos sensíveis e coração aberto para ouvir essa doce voz do Senhor. Que Deus abençoe seu coração. Vamos ouvir então uma canção e logo voltaremos para encerrar este culto. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, minha querida irmã. Troveja o
Pois bem, meus irmãos, glórias a Deus, porque o Senhor é aquele nosso Deus todo-poderoso, aquele que tem todo o poder em suas mãos e Ele faz todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o nosso Deus, aquele que nós amamos, aquele que nós servimos com tanto amor, com tanta gratidão. Que Deus possa abençoar seu coração, que esta seja uma semana de grandes vitórias, uma semana de bênçãos sem medida. E você veja a manifestação da glória do Senhor no seu coração e em sua família, em nome de Jesus. Vamos orar e encerrar então este culto para a glória do nosso Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso, fiel, justo e que nos ama profundamente. Nós queremos, ó Deus, entregar ao Senhor toda a nossa adoração, todo o nosso coração, ó Deus, grato pelo Senhor. E com esta gratidão nós fazemos deste momento, Senhor, um momento todo especial para a igreja do Senhor, para que ela glorifique o teu nome. Agradecemos a ti, ó Pai, e pedimos as tuas ricas bênçãos sobre cada um dos teus filhos e filhas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, agora, Senhor, e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo tempo, para cultuarmos ao Senhor em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém. 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 Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.